Saúde, força e fé para vocês. Hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais, dois convidados iluminados, pessoas que podem agregar bastante aí para você que está aí nos assistindo. Estamos aqui com o nosso querido amigo Marcelo Magalhães Peixoto, que é o presidente da APET, Associação Paulista de Estudos Tributários. Hoje vocês vão conhecer essa entidade maravilhosa que tem contribuído vultosamente na seara do direito e também no âmbito das ciências contábeis. E ao meu lado esquerdo está aqui Carlos Yacia, que foi um dos líderes da PwC, foi muitos anos o sócio-líder da PwC na área de tax e vai estar aqui conosco dividindo esse podcast e contando para vocês aqui em tom de amizade a história da APET com o nosso amigo Marcelo Magalhães Peixoto. Marcelo, é um prazer e uma honra aqui para o nosso canal estar recebendo você aqui no nosso podcast. Olá, meu querido Rodrigo Anegues, boa tarde, meu querido amigo Yacia, é um prazer estar aqui com vocês, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando, o prazer é todo meu, querido, o prazer é todo meu. Maravilha. A gente vai começar aqui esse podcast, Marcelo, fazendo aqui um break the ice, que a gente sempre faz aqui com os nossos convidados. Aqui na nossa frente, nós temos aqui uma pilha de cartas de Life e Business Coaching. Então você vai pegar uma carta aleatória dessa que está à sua frente e vai fazer uma leitura para a sua própria alma e vai conversar com você mesmo nesse momento. Leio ou não? Você pode ler. Claro. Como você pode ser alguém mais presente em sua família? Isso aqui é um desafio, né? Bom, eu tenho 53 anos, vou fazer 54. Eu acho que eu estou bem resolvido com relação a isso, mas esse tema carreira e família é um tema complicado. E você, para fazer e para conciliar, hoje a conciliação é fácil, 53, 54 anos com a carreira relativamente consolidada, mas lá atrás, eu me lembro quando eu me casei jovem, 24 anos e meio, e depois o nascimento da minha filha e aquele período de luta, de trabalho, de faculdade, de estudos, é algo complexo e que exigiu um período longo, né, de aprendizado para fazer essa conciliação. Eu acho que hoje eu tenho isso bem estruturado, mas é um grande desafio. Agora é a minha vez. Vou pegar aqui nessa pilha aqui uma pergunta de Business Coaching e vou fazer essa resposta. Você vai nos ajudar com essa resposta aí, com você. Ao delegar um trabalho, você dá orientações claras e confia no colaborador? Eu procuro fazer isso sim. Agora, é claro, né? A gente só pode delegar para quem está preparado para aquela delegação que você está trazendo, não é? Então, isso também é algo interessante, Rodrigo, essa pergunta, porque lembrando aqui dos últimos 30 anos, período da minha carreira, eu já errei muito com relação a isso lá atrás, não é? Então, às vezes você delega, você não dá a orientação suficiente ou você faz ali uma análise não muito profunda e isso pode dar problema depois. Hoje, eu procuro saber com o meu time, com a minha equipe, quem é que está preparado para determinadas tarefas, né? E quem é que pode também na equipe coordenar a análise, o ponto analítico, o chão de fábrica. Então é uma pergunta boa. Agora a gente vai dar aqui uma lembrancinha do programa aqui para você e para o nosso convidado Carlos Yacia, aqui pela participação aqui no nosso podcast. Opa, presente? Muito obrigado. Aqui, ó. Muito obrigado. E aqui. Eu sou daqueles que abrem na hora, viu? Ótimo. E aqui para o nosso amigo aqui, Carlos Yacia, também pela sua participação. Aqui, enquanto vocês abrem. Camisa da Brookfield. O primeiro que eu gosto dessa loja.
né? Não é merchandising, tá, Yacia? Mas, olha aí, que maravilha. Obrigado, Rodrigo. Então, pessoal, esse podcast ele vai ter uma dinâmica diferente dos demais programas que a gente vem conduzindo aqui na CEO TV, né? Esse programa ele vai ser conduzido nessa primeira parte aqui por By Myself, mas nós vamos ter aqui a condução também de perguntas do Carlos Yacia para o Marcelo Magalhães Peixoto, tá? Então, nesse momento, aqui eu vou passar aqui o microfone para Carlos Yacia para ele começar a passear com vocês nessa história belíssima da vida, da jornada de Marcelo, porque nesse programa é muito interessante a gente entender o behind the scenes, o que está por trás do empreendedor, como foi que ele chegou naquele sucesso, para que vocês possam aprender e ter um espelhamento de vida e aprender os passos de quem é um vencedor. Então eu vou passar aqui agora o microfone para Carlos Yacia para que ele possa iniciar também aí essa interação para a gente aprender o que é essa entidade maravilhosa chamada APET. Boa tarde a todos, obrigado Rodrigo pelo convite, obrigado Marcelo, né, por estar aqui. Marcelo é Uma honra. um grande amigo que já tenho há algum tempo e eu gostaria de fazer uma pergunta que é um tanto genérica, mas eu acho que é um bom ponto de partida para essa nossa conversa. Foi dito aqui pelo Rodrigo que o Marcelo é o representante, fundador da APET, né? Associação Paulista de Estudos Tributários, é contador, advogado. Obviamente, então, a APET é uma atividade dele, eu vou brincar aqui, meio que de lazer, né? Porque ele tem que advogar também e assessorar seus clientes. Então, a minha pergunta, Marcelo, você disse aí que tem 53 para 54 anos, como é que você se vê hoje vis-à-vis aquilo que você imaginava? Você mencionou 24 anos quando se casou, iniciando uma vida pessoal, casado e também ainda se formando, por aí vai. Aquilo que você imaginava ser e aquilo que você é, como é que você se sente hoje? Chegou lá, eu acho até que passou, enfim, como que você percebe essa sua jornada, que ainda não terminou, né? Você é muito jovem ainda. Sim. Maravilha. E assim, olha, é interessante essa tua pergunta, porque na verdade eu vim de família muito humilde, né? Meu pai foi motorista, taxista e cresci na periferia de São Paulo, nasci em Pernambuco, mas com muito criança, de braço, bebê, eu vim para São Paulo e na verdade, naquela época, o meu maior sonho, quando jovem, era atingir pelo menos entrar na universidade, né? Que era um sonho muito distante, né? Infelizmente, ainda hoje há uma dificuldade grande, mas no passado era ainda pior, né? Porque hoje a gente ainda tem uma grande proliferação de universidades que na minha época lá atrás, na nossa época, né, não se tinha, né? Mas assim, e na verdade, graças a Deus, até aqui onde eu cheguei, nem nos meus maiores delírios de juventude eu imaginava atingir. Não porque eu fui muito longe, não é por isso não. É por causa do meu passado, como eu disse, né? Sou de família muito humilde, meu pai era taxista, caminhoneiro, minha mãe do lar, famílias no Nordeste e eu cresci uma boa parte na Zona Leste e na região também da periferia de Diadema, quando era jovem. Estudei em colégios de estados e é interessante que naquela época, eu me lembro bem, o pessoal que terminava o terceiro colegial, né, pouquíssimos iam para a faculdade. Então, eu diria que eu sou muito grato pela vida que Deus me deu, né? E que lá atrás eu não imaginava atingir o que eu atingi até hoje. Legal.
olhando um pouco de alguns escritos a seu respeito, né? Você, como eu já disse, contador e advogado, e ali é mencionado a valorização do contador, do advogado, e eu também sou contador e advogado, então a gente tem uma identidade bastante grande. Nós temos o advento aí da Lei 11.638, que já se vai lá de 2007, que eu dizia à época, que foi uma grande oportunidade para que os contadores elevassem o seu conceito profissional, porque eu julgava até então que o contador, às vezes, ele tinha o mercado percebia, a sociedade percebia o contador menor do que ele é. E achei que essa lei, que foi muito inovadora, poderia trazer para o contador esse status que eu penso ele mereça. Penso sim que houve evolução nesse sentido. Quando eu falo contador, não falo da academia, obviamente, os contadores que estão na academia, mestrado, doutorado, eu falo contador em geral. Mas também os advogados passaram a se interessar muito mais pela contabilidade. E hoje nós percebemos que muitos advogados têm conhecimento dos pronunciamentos contábeis, dos CPCs, e muitos até em níveis tão elevados ou mais do que contadores. Me frustra um pouco na condição de contador verificar que quer parecer que o contador não explorou tanto isso, né? Como é que você vê você lida muito assim como eu com contadores e advogados na PET, né? Mais até com advogados, eu creio. Como é que você percebe essa dicotomia aí? Maravilha. E assim, é interessante, eu queria fazer só um parênteses, né? Eu até publiquei um textinho recentemente sobre a minha formação contábil, e até quem leu com certeza já sabe, eu sou técnico em contabilidade, né? Lá atrás eu fiz o técnico em contabilidade. Depois eu comecei a fazer economia, não terminei, fiquei 6 meses, 1 ano. Mudei para ciências contábeis, uma época que eu trabalhava com auditoria na Directa PDO, viajava muito, não consegui concluir o meu curso de ciências contábeis, tá? E depois eu parti direto para o direito. Então eu sou técnico em contabilidade, porém eu fiz, na época eu tinha isso no currículo, hoje isso não é mais importante, mais de 50 cursos técnicos de contabilidade, tanto na OAB como na COAD, no Cenofisco na época, CR6 e tudo mais. Então eu estudei muito contabilidade. Chegou uma hora que eu quis partir para o direito e terminei não concluindo o meu curso de contabilidade. Por isso que eu me intitulo não contador, eu me intitulo contabilista. Porque na expressão antiga, o contabilista é justamente a expressão que agrega contador, bacharel em ciências contábeis, e o técnico em contabilidade. Eu sou da época de que que o técnico em contabilidade podia assinar balanço da Petrobras, por exemplo, né? Depois de um período, isso teve uma mudança. A Lei 11.638 de 2007, ela deu um status novo, total, para a profissão. O pessoal ainda chama de nova lei contábil, mas já faz 18 anos, então ela não é tão novinha assim, né? E um pouco antes da publicação dessa lei, ali em 99, 2000, 6, 7 anos atrás, quando eu estava lá fazendo o curso de especialização em Direito Tributário no IBET/IBDT, que ocorria ali no Largo de São Francisco, sob a coordenação do professor Paulo de Barros Carvalho e a coordenação executiva do professor Eurico, né? Eu me lembro nas discussões, eu estava fazendo direito à noite, de segunda a sexta à noite, e aos sábados eu fazia esse curso de especialização. E aí eu já era meio tarimbado, já um cara já experiente, né? Nessa época eu era gerente do grupo T15, né? E eu me lembro que nos debates no IBET sobre questões contábeis, sobre direito tributário, sempre que tinha um problema, eu trazia algum conceito contábil para tentar achar uma solução jurídica. E eu deixei claro nesses escritos que muitas vezes eu era... não estou aqui falando aqui não que eu me sentia assim, mas
existia um certo preconceito com o pensamento contábil, com o contador. Então eu ouvi, olha, essa sua argumentação não é uma argumentação jurídica, ela é uma argumentação meramente contábil. E nós, cientistas do direito, não podemos e nem devemos misturar, né, questões não jurídicas com relação ao direito. É interessante, assim, que hoje é cool, é chique você conhecer contabilidade, porque todo mundo passou a estudar contabilidade. Isso tem muito a ver com essa sua pergunta, antes e o depois da Lei 11.638. Não que antes a contabilidade não tivesse importância, sempre teve muita importância, mas a Lei 11.638 para cá deu um status totalmente novo e absurdamente importante para a contabilidade. E respondendo a tua pergunta agora objetivamente, os contadores em geral das grandes empresas, penso eu que eles conseguiram surfar, né, nessa onda, estudaram e estão aplicando bem essa norma. Agora, o Brasil, se a gente for fazer um cálculo aí de quantas empresas são tributadas com base no lucro real, o percentual é coisa de 2%, 3%. A maioria é empresas que estão no simples e uma outra parte lá no lucro presumido. E isso termina, o contador termina ali, aquele contador mais simples, mais de chão de fábrica, ele não tem aquela preocupação, né? E muitas vezes até não teve nem oportunidade de fazer cursos e aplicarem essa norma como se deveria se aplicar. E esse paralelo que você fala, que os contadores terminaram roubando, entre aspas, você não usou essa expressão, mas eu estou usando o protagonismo de que deveria ser dos contadores com relação às normas contábeis, isso só mostra a importância da contabilidade, mas tem uma coisa por trás, Yacia. Isso ficou ainda mais forte com a Lei 12.973. Quando a gente passou a ter um único balanço partindo-se do lucro contábil, da contabilidade com base nas normas do IFRS para apurar tributo. E aí, a apuração dos tributos, não obstante operasse na prática ficarem também na mão dos contadores, mas quem faz a revisão, quem dá as consultorias, quem faz as defesas são os advogados tributaristas, né? E aí, boa parte desses profissionais se debruçaram sobre essas normas e muitos deles fizeram uma segunda faculdade em ciências contábeis. Tem vários cursos, no FIPECAF mesmo é um deles, do curso de 2 anos, e esse movimento que você percebeu, que muitos advogados passaram a estudar com profundidade o tema, e talvez até uma profundidade maior do que muitos contadores, é verdade, eu concordo contigo. É interessante quando você disse que é técnico em contabilidade, mais uma coincidência, eu também sou técnico em contabilidade, né? Isso é muito old fashion, né? É impressionante. Era a primeira profissão, né? Lá atrás, tinha que ter uma... Exatamente, era um nível pré-graduação, né? Era o colegial, você tinha o científico, o equivalente era o técnico em contabilidade. Eu também fiz, e bem lembrado, né, que o técnico assinava balanço, né, naquela época. Mas é interessante que eu observo, quando você olha os princípios contábeis geralmente aceitos, como chamávamos lá no passado, era um conjunto que dava ali uma página mais ou menos, né? Eles eram bastante genéricos, não que eles não fossem importantes ou até profundos. E hoje a quantidade de CPCs, de pronunciamentos contábeis, é imensa, né? Você tem uma complexidade na contabilidade fantástica. E é interessante que o contador, ele sim, vem exercendo e vem ganhando espaço, né, nesse mundo empresarial, mas eu acho que há espaço ainda para que o contador ganhe um protagonismo maior do que aquele que ainda tem. Você tem sim, eu fui de uma Big Four durante 30 anos da PwC, então o contador de uma empresa de auditoria, ele é considerado, ele tem, vamos dizer assim, um status diferenciado, mas o contador é contador, seja ele de qualquer empresa, né? Não é a empresa em que ele está que vai definir
o quão bom, o quão preparado ele seja. E é interessante observar que no Brasil, você bem lembrou, eu quando entrei na PwC, eu era contador apenas. Eu vinha estudar direito depois de ter entrado na PwC, por conta disso que você falou, de que a parte tributária, a reorganização societária tinha que ser coisa de advogado. E de fato tem que ter conhecimento jurídico para tanto. E eu fui estudar direito. E é interessante que você tem países, então no Brasil, nessas empresas de auditoria, grandes empresas de auditoria, o pessoal de tax que nós falamos, a maioria deles tem formação jurídica e contábil. Mas isso não é verdadeiro, por exemplo, nos Estados Unidos e tampouco na Argentina. Para citar 2 exemplos, né, que eu convivi Bons bastante. exemplos. Mas é algo que eu vejo que tem mudado, e até a APET é uma das entidades, não a única, que tem contribuído para isso, né? Você vê professores da área contábil, obviamente tem aqueles ícones, né, da área contábil, eu não vou citar nomes aqui para não cometer injustiças, esquecer A ou B, né? Mas nós temos, como no direito tributário, temos na contabilidade pessoas de excelência e conhecimento destacado, né? Mas mais e mais gente tem contribuído. Eu acho que é um espaço interessante para aqueles profissionais, aqueles que estão começando na vida profissional e pretendem trabalhar numa empresa, na parte, vamos dizer assim, financeira, econômica. A contabilidade ainda, eu creio, seja uma oportunidade interessante. Em que pese, eu ouço às vezes e vejo essa coisa da inteligência artificial, que é uma realidade já, né? A gente não sabe medir ainda, é até assustador, né? Ver do que é capaz a inteligência artificial. E vira e mexe nas mídias sociais, você tem ali as 10 profissões que vão acabar, as profissões que vão surgir, enfim, tem muita coisa próximo da verdade, tem muita especulação também. Mas é interessante que coloca lá o contador, né? Mas eu quero crer que ali, quando se coloca o contador, é aquele trabalho meramente mecânico que tem o contador, que, como qualquer profissão, tem a parte mais mecânica, que o robô, a contabilidade, o computador vai fazer. Ali não está falando, porque é necessário, sim, aquele que possa interpretar os CBCs, que possa interpretar uma lei. O problema disso, da inteligência artificial e de toda essa parte robótica, vamos assim dizer, é que você precisa de menos gente do que precisava antes. Então esse é um espaço interessante de se discutir. Estou falando aqui da área contábil e também da jurídica, não é? Porque alguns dizem assim, você tem capacidade de pesquisa, antes nós tínhamos, como temos ainda no Google, agora inteligência artificial, para ver uma jurisprudência, para, enfim, pesquisar o que quer que seja. Aí alguém chega e diz assim, mas você tem que ter ainda aquele que vai pegar o resultado daquilo que foi trazido pela inteligência artificial, que vai ter que interpretar e tomar uma decisão. Exatamente. Sim, é óbvio, isso é verdade. E graças a Deus, né? Senão aí o ser humano já estaria... Seríamos administrados pelos robôs, né? Alguns dizem que seremos, né? Não sei. Mas é interessante observar que a pessoa diz isso, eu digo, é verdade. Só que antes, para chegar esse resumo da jurisprudência à sua mesa, você, decisor, você precisava de 100 horas de trabalho. Agora, talvez com 1 ou 2. Então, você tem 90 horas que você eliminou de trabalho. Esse acho que é o grande desafio que temos. E aí, não vamos entrar aqui nessa discussão, eu sugiro, porque ela não está cingida à contabilidade ou direito, ela está relacionada a qualquer atividade. Tudo. Em tudo. Eu confesso que eu olho assim, sou muito interessado nisso,
não me não me considero conhecedor, né, dessa coisa da inteligência artificial. Estou ali meio que engatinhando, utilizo para algumas coisas, mas é difícil imaginar o que isso vai significar. Como é que você percebe? Você tem brincado com a inteligência artificial na atividade que você exerce? Como é que tem sido a sua vida nisso? Sim, sim. Bom, e assim, com base no teu histórico, né? Um pouquinho da PET, rapidinho. A PET foi fundada lá em 2003, né? Em julho de 2003, está indo para 22 anos, né? E eu fiz aquele comentário sobre a questão da contabilidade, da pergunta anterior à Lei 11.638, inclusive daquele comentário, daquelas críticas que eu digo que sofri lá em 99 e 2000, um certo preconceito com o contador para se achar ou trazer soluções de direito, né? Sempre aquela preocupação da pureza do direito. Olha, o direito você tem que analisar a norma, você não tem que analisar a economia, você não tem que olhar outras ciências estranhas, muito menos a contabilidade. Bom, veio a Lei 11.638, revolucionou, e hoje a gente tem até uma sub-área de estudo chamada de Direito Contábil, né? Inclusive a PET criou uma revista de Direito Contábil Fiscal que traz estudos específicos de direito e contabilidade. Agora, com relação à criação da PET, na época existia um divórcio, um divórcio total entre as ciências contábeis e as ciências jurídicas. A gente ia ver os institutos da época, né, que ainda estão hoje aqui, se modernizaram e mudaram. Era sempre isso, os advogados de um lado, contadores do outro, né? E um certo, eu tenho que falar, um nariz empinado do advogado tributarista. Não, o contador não sabe bem, se ele soubesse tanto assim, olha só os autos de infração que chegam, geralmente são erros que a contabilidade comete e tal. Já ouvi isso de alguns. É claro que isso não tem nada de verdade. Mas de toda a sorte, a ideia da PET foi criar uma entidade, foi fundar uma entidade onde contadores e advogados se conversassem. Então, lá em 2003, eu montei um grupo. Hoje é grupo de WhatsApp, né? Na época eu criei um grupo de e-mails pelo chamado Yahoo antigo, saí pegando e-mail de vários advogados tributaristas, contabilistas, procuradores, etc., que publicavam artigo na internet. A gente saiu chamando todo esse pessoal, montou um grupo via e-mail e ficava discutindo, e aí surgiu a Associação Paulista de Estudos Tributários. Dito isso, agora, 22 anos depois, sobre essa questão da inteligência artificial, a gente acabou de criar um curso de extensão em tributação dentro da inteligência artificial. Então a gente chamou advogados, contadores e tecnólogos, né, para esse curso, para a gente poder refletir sobre essas mudanças radicais. Você me perguntou, Marcelo, você tem estudado um pouco isso? Tenho. No ano passado, eu cheguei a contratar um rapaz para me dar algumas aulas particulares para como mexer no ChatGPT, no cloud, no notebook LM. E esse ano eu dei sequência. E eu digo que no começo eu estava meio cismado. Olha, isso aqui é mentira, isso aqui não faz tudo isso, não. O robô fazer isso e aquilo. E eu venho me assustando. Quanto mais eu aprendo, que eu nem comecei praticamente, eu me assusto com o que eu vejo na inteligência artificial. Então, para vocês terem uma ideia, quem mexe já sabe, você consegue... Bom, primeiro, a inteligência artificial ela tem que servir como um assistente seu. Um assistente. Você controlar a inteligência artificial, não ela te controlar. Jamais pedir uma petição que ela vai fazer. E não revisar e não dar o seu toque, né? Então, vamos lá. Eu fiz uma petição de brincadeira lá com um professor, eram recursos sobre um tema específico relativo a subvenções fiscais. Eu quero que faça um recurso com base rebatendo essa decisão. Pum, apareceu. Peguei, comecei a analisar, fiz algumas alterações, joguei lá de novo e estava lá. E aí o garoto,
falou, Marcelo, quem vai ler essa petição? Isso aqui vai ser uma petição a nível de tribunal, vai para o TRF. Teoricamente, nosso exercício. Tá bom, então o nível dela tem que ser um nível alto, de um linguajar mais culto, técnico, porque quem vai ler isso aqui vai ser o desembargador. Maravilha? Maravilha. Mas se for um juiz de primeira instância, que talvez ele não trabalhe com direito tributário, então vamos mudar um pouquinho a linguagem, não vamos fazer uma peça tão técnica, tão rebuscada, vamos melhorar um pouquinho no linguajar. Ok, quem vai ler agora não vai ser mais o juiz de primeira instância. Eu quero fazer essa mesma peça e o diretor jurídico do meu cliente, que não é um camarada do direito tributário, é um civilista, ele também quer ler. Então você vai graduando. Não, agora quem vai analisar isso aqui é o contador. Agora eu quero fazer essa peça, Rodrigo, para o rapaz lá, o professor que é Rodrigo, quero que a minha filha de 6 anos entenda. Nós fizemos 5 peças. Pegamos o tema, deixamos numa simplicidade tão grande na linguagem que a minha filha, que não tem mais 6 anos, já está bem maior, ou seja, alguém com quase nenhum conhecimento jurídico vai entender a petição. Então, olha só as possibilidades que um tema simples como esse, a IA nos traz, né? Quando eu compro um livro, eu estou numa livraria, eu me interesso por um livro, eu tiro foto, faço o upload da foto já no ChatGPT ou no Cloud, ele tira a foto e já me dá traz lá umas 10 linhas sobre o livro. Eu peço, eu quero um resumo com profundidade. Ele me traz 3, 4 páginas falando sobre aquele livro. É algo assim assustador e espetacular. Tem os dois lados. Vai tirar muito emprego? Vai. Mas vai criar também muitas novas oportunidades. Se a gente olhar para a história e for lá atrás, e a gente lembra lá da Revolução Industrial, né? Quando as máquinas e equipamentos tomaram conta, né, do trabalho braçal e criou-se toda aquela crise, a gente viu que com o passar do tempo as coisas foram se ajustando e a produtividade aumentou absurdamente, né? As pessoas passaram a comer melhor, passaram a viver melhor, houve avanços científicos, biológicos, nós estamos aqui. Então eu vejo essa questão, pelo menos eu quero ver, eu gosto sempre de ver o lado bom das coisas, tá? Eu quero pensar que isso vem para ajudar a humanidade. E aí, para concluir, a menina do cafezinho, que trabalha comigo lá em Recife, no meu escritório, a Célia, ela falou, doutor, eu vi que a inteligência artificial vai tomar nosso emprego, né? Quem sabe daqui a 5 anos, quem vai estar servindo um cafezinho aqui pro senhor vai ser um robô, né? E eu vou estar demitida na minha casa. Aí eu olhei para ela e falei, Celinha, talvez a gente tenha mesmo, né? Mas eu acho que essas coisas, Celinha, vai te beneficiar também. Como? Porque daqui a 5 anos, 8 anos, você vai estar aposentada. Você vai estar recebendo lá o seu dinheirinho, né? E você também vai poder ter, quem sabe, um robozinho também te ajudando a fazer as coisas. E aí você vai estudar, você vai ler, você vai ter uma vida talvez mais próxima do lazer, e as máquinas é que vão trabalhar para a gente. Então, é o seguinte, Celinha, nós que temos que controlar o robô, não o robô controlarmos nós. E quando eu digo nós, não é nós os poderosos, o presidente da República ou o advogado, é nós seres humanos. Então, eu sou otimista, né? Mas sei que é uma coisa complicada e que o que sai na mídia parece que é algo muito vinculado sempre ao lado negativo, né? Assim, a coisa a imprensa, ela tem sempre uma preferência, não sei, para sangue, para coisa mais do lado, olha, aqui é um problema, isso aqui é um problema, né? A gente poderia sugerir para eles também publicarem também as soluções. Olha, o que é que vai melhorar, ao invés de eu ficar colocando só aquilo que vai piorar. Perfeito, eu não posso concordar mais contigo. Eu vejo, eu também sou otimista, um otimista realista. Eu acho que a melhor opção, né, é essa. E de fato, você voltou lá na Revolução de... Ariano Suassuna, né? Ariano Suassuna era um realista, é um otimista realista. Exatamente. Grande figura. Mas eu acho que é por aí.
E é interessante que você voltou lá na Revolução Industrial. E primeiro, eu concordo quando você diz que há pessoas que são catastrofistas, né, que vai ficar tudo ruim. Não, não vai ficar tudo ruim, as coisas melhoram. Se você olha hoje os níveis de pobreza que ainda são inaceitáveis no Brasil e no mundo, são muito menores do que eles eram há 100 anos. Tá? Não estou dizendo que não temos problemas, que não tem que melhorar, mas eles são muito melhores. Agora, voltando à inteligência artificial do ponto de vista mais técnico, você colocou um aspecto que isso não é algo que eu concluí sozinho, foi vendo uma palestra a respeito. A inteligência artificial, para que ela funcione a contento, você precisa ter repertório. O que eu chamo de ter repertório? Você, quando disse, eu vou pedir que se faça uma petição num nível para um desembargador que já conhece um pouco mais do tributário, porque ele recebe menos processos, você tem que saber que dessa realidade do desembargador, do juiz do primeiro grau, disso e daquilo, porque, e mais do que isso, fazer o prompt ali, fazer a pergunta para a inteligência artificial, fazer a encomenda, você precisa saber. Tudo bem, o livro é mais fácil, porque o livro é uma obra escrita que você bota a foto e diga, me faça um breve relato de 20 linhas sobre esse livro, ou me faça um resumo de 15 páginas. Tudo bem. Se você não leu o livro, você vai ter que acreditar que aquele resumo de 15 páginas Tá certo. está certo. Exatamente. É bem verdade que eu quero crer que para livros a inteligência artificial ela não vai errar, porque o robô, o algoritmo vai correr atrás lá e vai encontrar. Sabe o que ele pode dizer? Aconteceu uma coisa comigo. Ele pode dizer que esse livro não existe. O livro do Harari, o último que saiu agora, eu esqueci o título. Assim que saiu, foi no final do ano, em setembro, eu tirei uma foto, eles disseram que aquele livro não era do Harari, que aquele livro não existia. Então, só esse, sem querer aqui te interromper, mas já interrompendo. Quando você busca um livro, ele não sabe, ele diz que não sabe. Agora, ele pode também alucinar e dar uma resposta que você pode dizer, não, você está errado, não é isso. Porque, de novo, nós é que temos que controlar eles, não eles nos controlar. É verdade, não, eu estou de pleno acordo e acontece isso. E tem até aspectos que eu não quero que nos estendamos aqui, até aspectos de cunho político, geopolítico, ideológico, que a inteligência artificial, a depender de onde ela seja, de que país, ela pode responder coisas que não são a realidade. Mas vamos deixar isso para... É o enviesamento, né? Isso pode acontecer até aqui mesmo. A questão da inteligência do CARF, que criaram lá, né? Enfim, a Yara parece uma coisa assim. Tem que tomar cuidado. Exatamente. Mas, Marcelo, essa coisa da inteligência artificial é magnífica, é uma coisa que é desafiadora. Mas você falou da APET 2003, né? Que você criou a APET. Lá se vão 22 anos, né? Você tinha lá o objetivo de juntar profissionais das duas áreas substancialmente. É bem verdade, eu vou voltar um pouco àquela pergunta, né, quando eu fiz do Marcelo lá com 24 anos, começo de carreira, talvez eu vá repetir a mesma. Como é que você, obviamente que talvez a APET você já tivesse uma concepção do que você queria, mas eu tenho certeza que a APET hoje é diferente daquela que você imaginou. Diferente para melhor. Né? Eu conheci a APET, eu creio, em 2016, talvez. Lá se vão 9 anos. E uma coisa que é impressionante é que eu participei, felizmente, agradeço a você, de alguns eventos como palestrante, né? E eu vejo que hoje o universo de profissionais e de estudiosos do direito e da contabilidade que tem participado dos eventos e de cursos da APET, assim, tanto a qualidade quanto a qualidade é impressionante. Então a APET ela suplantou aquelas suas expectativas iniciais. Como é que você olha hoje? É outra ótima pergunta, né? De novo, quando eu fundei a APET lá atrás, como era também... é engraçado que sonhos
fazem nascer outros sonhos, que geram outros sonhos, e aí é uma cadeia de sonhos um com o outro. É por isso que hoje em dia eu não uso mais uma expressão que eu usava muito. Às vezes eu uso, mas eu não procuro não usar. Isso aqui é o seu sonho? Eu não sei se é o sonho, né? Sonho, porque depois a gente começa a aumentar o tamanho do sonho, né? Então, pô, você realizou, porque depois que você realiza o seu sonho, você acabou. Você já realizou, para que você quer fazer mais, né? Então, quando eu vou usar essa expressão, eu uso ela hoje com certo cuidado. Porque lá em 2003, quando a gente fundou a PET, no fundo a gente queria criar um clube mesmo de tributaristas e advogados amigos para poder conversar e discutir questões tributárias e ter lá cursos, treinamentos e tudo mais. Porque um pouquinho antes da fundação da PET, eu era professor, na verdade o nome era outro, era instrutor da IOB. Eu fui instrutor da IOB, inclusive tinha um crachazão que ele colocava, instrutor Marcelo Magalhães, porque nós ensinávamos, por exemplo, eu dava muito curso como elaborar DIPJ, né? Que agora é SF, como apurar o imposto de renda com base no lucro real, né? Contabilidade tributária para advogados, né? Naquela época da economia antiga, que era tudo presencial, né? E a IOB ainda era uma grande empresa que influenciava, uma influência grande, e era meio que líder, né? Nesses cursos empresariais, né? Então, quando a gente fundou a PET, eu pensei em me trazer um pouco desses cursos que eu já dava com alguns amigos, juntar advogados e contadores, trazer gente do contencioso e tocando a vida, né? Sem pensar muito no futuro. Não, vamos fazer isso aqui vai crescendo, tal. Jamais imaginava que a PET chegasse aonde ela chegou, né? Então, durante todos esses anos, logo ali no início lá de 2004, já em fevereiro de 2004, nós fizemos a primeira reunião da PET. Me lembro até hoje, há 21 anos atrás, né? E aí eu me lembro até dos palestrantes. Estava lá o Edmar, que é seu amigo, estava lá o Edson Carlos Fernandes, o Pedro Anan estava lá também, a Vanessa, que é uma querida amiga, coordenadora do curso lá do IBMEC, ela era quintoanista, né, da Faculdade de Direito lá em São Bernardo do Campo. Ela fez a ata. Então, esse primeiro dia foi um dia muito especial. Depois disso, a gente começou a fazer uma reunião por mês. Então, era uma média de 10 reuniões por ano, porque dezembro a gente não fazia, julho a gente parava. E durante 18 anos, Yacia, nós fazíamos uma média de 10 reuniões ano. Então, nós fizemos, nos primeiros 18 anos da PET, fizemos 180 reuniões e por ano, simpósio. Estamos indo agora para o 22º. Quando veio a pandemia, em 2020, aquele choque todo, aquela confusão, nós fomos para o virtual, 100% virtual. Um pouquinho antes de 2020, em 2019, a PET começou já a fazer cursos híbridos, né? Gravação ao vivo, via online e presencial, era misto. Quando veio a pandemia e todo mundo tinha que ficar em casa, a gente levou já essa expertise de um ano atrás, de gravações, de transmissão, a gente levou para a internet. Dito isso, as reuniões que eram mensais passaram a ser semanais. Todas as quartas-feiras. Então, desde 2020 até agora, 25, fazem 5 anos que a PET faz reuniões semanais. Então, uma média de 40 reuniões por ano. Então, jogamos 5 anos vezes 4, vai dar 200 reuniões. Somando com as 180 que a gente fazia 100% presencial, são mais ou menos 380 reuniões nesses últimos 22 anos, né? Paralelo a isso, simpósio, colóquio de direito contábil, provocado pela Lei 11.638, e colóquios isolados, PIS e COFINS, Transfer Price e sobre outros temas. E os nossos cursos de especialização e extensão. Então, a PET, com o processo de digitalização, ela houve um crescimento bastante. Claro que tudo isso
tem muito trabalho por trás. Você até brincou e falou, Marcelo, a pet é tua diversão, né? Porque você tem um escritório de advocacia e você tem que tocar consultoria, né? Eu sou sócio da Tax Accountant e tudo mais. É verdade. Mas a pet, ela termina sendo uma diversão, porque eu gosto muito de fazer, mas tem muito trabalho ali por trás. É por isso, talvez, que a pet tenha crescido tanto. Interessante. E Você viu que eu não paro de falar, né? Eu saio... não, mas você veio aqui para falar. Não é para eu falar. Mas olha só. Então você conta aí nessa história interessantíssima de 20 e 22 anos já quase, né? Julho. Julho, 22 anos da pet. Toda essa evolução que você descreveu aí, que eu sabia boa parte dela, né? Mas não com detalhes e números que você mencionou. E como é que você vê a pet nos próximos 5, 10 anos? Porque você começa a olhar, né? Alguma coisa que começou como uma reunião anual, que virou mensal, que é semanal, simpósio, colóquio, daqui a pouco pode virar uma faculdade. Enfim, são coisas, né, que a gente olha assim. Talvez eu esteja avançando um pouco o sinal, Marcelo, mas eu percebo, porque se eu conheço, você já citou alguns institutos do direito tributário aqui, né? Citou 2 particularmente, há outros, e a PET vem ganhando um status cada vez maior, né? E como é que você percebe possibilidades? Porque é aquilo, né? O ser humano, felizmente, quando você falou de sonho, né? Você tem um sonho, mas você chegou àquele sonho, você sonha novamente, né? Porque senão acabou. E como é que quais são os seus sonhos, né? O que você pensa para a PET? Eu não vou aqui exagerar e perguntar para os próximos 10 anos, mas para 5 anos talvez seja algo razoável perguntar. O que você vê assim de desafios e possibilidades? Maravilha. Essa coisa dos sonhos, né? Eu lembrei agora de uma letra de um poeta, que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Então a PET é um sonho de muitos, né? Eu devo às pessoas em geral, aos professores, os amigos e tudo mais, porque se fosse só um sonho meu, só eu sozinho, dificilmente isso se tornaria realidade, né? E com relação a essa tua segunda pergunta, como é que vai estar a PET daqui nos próximos 5 anos, é interessante, porque eu tenho aqui uma novidade para você e para o Rodrigo e para quem está nos acompanhando e que já conhece a PET. A PET, até a pandemia, a gente tinha lá uma sede física, uma sede pequena, com uma sala de aula, né? Um espaço lá para coffee break, mas com o período da pandemia nós terminamos fechando, porque foi para a internet, aumentou mais de 1000% o número de salas de aulas virtuais, de sorte que o próprio presencial não tinha mais sentido manter. Então a gente ficou 100% virtual. Porém, muitas pessoas do Brasil todo ligam lá para a Janaína, para mim mesmo, olha, eu quero ir na PET para tirar uma foto, para tomar um café com você e tudo mais. A PET tem biblioteca, a PET tem espaço, faz cursos presenciais ou coisa parecida. A gente usa muito os hotéis, né, e cowork para fazer o evento. Mas aí nós decidimos trazer a PET de volta, um espaço físico, agora um espaço de 400 metros quadrados, ali na rua Rafael de Barros, pertinho ali da Alameda Santos. A PET acabou de contratar uma agência, refez o seu logotipo, que você já é aquele ali, um logo novo. Depois de 22 anos, a gente fez uma atualização, né, no logotipo da PET e montamos uma nova sede com 3 salas de aula. Tá? Tem 3 salas de aulas físicas. Paralelamente a essas 3 salas de aula, a gente tem um auditório, né, que ele é dividido em 2 salas, que é um auditório para 80 pessoas. A gente vai ter 2 salas
de reunião, uma sala de podcast, tem salas de diretoria, tem um espaço especial para lançamentos de livros, o coffee break e eventos em geral. Esse espaço cabe mais ou menos 90 a 100 pessoas para fazer coquetéis, né? E vamos ter um ponto alto da entidade, nós vamos ter uma biblioteca, né? Uma biblioteca para 12 mil livros. Nós vamos ter também, isso aqui é de primeira, estou falando aqui de primeira mão, tá? Nem o Rodrigo sabia, você também já faz um tempo que a gente não conversa, também não falei, não fiz essa divulgação aberta, eu dei algumas pistas, né? E esses 12 mil livros, a ideia é ter uma bibliotecária com estagiários fazendo o escaneamento, o scanner desses livros para os associados e atender, né, aqueles pesquisadores que fazem mestrado, doutorado e até pessoas de outras regiões aqui, da Argentina, do Uruguai, que tenham interesse em fazer pesquisas de direito tributário. Vai ser um espaço nesse sentido. Eu estou bastante animado, né? Porque a PET vai passar aqui a ter uma casa à sua altura, né? E depois, esse é o próximo sonho, vamos colocar aqui entre aspas, né? Depois disso, aí eu tenho que primeiro realizar isso para ver o que é que vem de sonho mais para frente. Dependendo das pessoas que sonharem comigo, né? Quem sabe não vem ainda mais outras realizações. Muito interessante, não? Essa questão, eu vejo, você falava da pandemia, em que tivemos todos de ir para o virtual, né? Foi uma coisa imposta, né, pelas condições da pandemia, mas é impressionante dizer que a pandemia é uma coisa ruim, né? A pandemia é como equivaleria a uma guerra, né? Só que é o seguinte, quando você tem um estado desse, né, de uma situação dessa, quem não deixar a vida ou quem não quebrar sai melhor, né? É impressionante, porque os desafios que surgem, as oportunidades depois de uma situação dessa natureza, são muito interessantes. E você fala dessa escritório físico, dessa sede física, que é uma coisa que hoje tem sido objeto de alguma polêmica, né, no meio empresarial, que é o retorno ao presencial, né, o trabalho que muitas empresas, eu diria que quase maioria das empresas, quando você fala em head offices, né, escritórios, o pessoal faz um trabalho híbrido, né? Alguns até 100% virtual, mas tem se discutido muito, né? E alguns radicalizam, não, tem que voltar a 100% presencial. Eu nunca acredito nessas radicalidades. Eu acho o seguinte, não vai ser 100% virtual e também não vai nada volta a ser como era. Verdade. Né? Não. Mas é importante que se tenha um espaço como você menciona. Quantos metros você falou? Tem um espaço de 400 metros. 400 metros. Não, É um espaço suficiente, né? Não, assim, espaço muito bacana. 400 metros não é pouco, não. E é interessante, né? Porque queiramos ou não, embora exista sempre uma identidade virtual, né, ela é inegável, mas também o local de encontro ele é importante e fundamental, né? Especialmente para uma entidade na natureza da PET, né? Bacana, fico feliz em saber. De fato, você disse que era primeira mão e eu conhecia a mudança do logo. Que saiu nas redes, né? Exatamente. Então, E uma coisa importante, viu, de dizer é o seguinte, o pessoal que está nos acompanhando, né? Não vai parar os cursos online. Os cursos online vão continuar do jeito que está. Vai, inclusive, ampliar. O que nós vamos trazer também é alguns cursos híbrido e um ou outro específico 100% presencial. Mas a maioria, 90% da atividade vai ser online. Mas a gente quer ter por exemplo, as reuniões da PET, que são todas as quartas-feiras, vão continuar sendo transmitido pelo YouTube, aberto e gratuito para quem quiser entrar. Porém, essas reuniões vão ocorrer lá na sede da PET,
Quem quiser ir no presencial, vai lá no nosso auditório, que cabe até 80 pessoas, e vai assistir presencial. Porém, quem não puder assistir presencial vai estar sendo transmitido via YouTube para quem está fora. E o professor, o palestrante também, pode ter professor palestrante lá no presencial, e eu até prefiro que eles vão para lá para a gente tomar um café depois, que vai ter um espaço interessante para o café, mas aquele que não puder, o camarada está no Rio Grande do Sul, ele vai entrar online, vai falar e vai interagir, e a gente vai dar a sequência. É claro que aí a biblioteca, para quem tem acesso, é físico, vai estar lá, né? Lançamento de livros, físico, vai estar lá, vai ter eventos, presenciais, um ou outro vai ser presencial e híbrido, e talvez muito poucos puramente presencial, porque o digital e a CIA democratizou muito a cultura, o conhecimento. Se você vê aqui a minha agenda, por exemplo, eu fico toda semana entre São Paulo e Recife, estou fazendo meu doutorado, estou escrevendo, e agora estou na PUC lá, sempre lá, de quartas e quintas pela manhã, não obstante já ter terminado os créditos. Tenho lá uma empresa Tax Accountant, que a gente está, o Alexandre Evaristo é o nosso mais novo sócio, que entrou conosco, e foi criado lá um cargo também na PET, como ele é o nosso vice-presidente executivo, ou seja, ele é um camarada de execução. Então a Tax Account tem aqui também um braço, né? Magalhães Peixoto Advogados, eu continuo com meus processos lá atrás, é um escritório pequeno, é uma boutiquezinha, né? E eu tenho que escrever, que ler, que trabalhar, que atender todo mundo, mas por causa da questão digital, olha que interessante, assim, eu comecei a fazer, né, por hobby, um curso online, tá, sobre escrita criativa, com o Rodrigo Gurgel, grande escritor, e eu fiquei encantado. Eu fiquei encantado com as técnicas de aulas dele sobre escrita criativa, que, influenciado pelas técnicas do professor Rodrigo. Obrigado, professor. Tenho certeza que você não vai estar nos assistindo, mas se alguém tiver próximo de você, que mande aqui o meu abraço. Por causa das aulas com ele online, eu vendo ali 10 horas da noite ou 7 da manhã no meu celular, eu voltei a escrever, não temas técnicos, que esse eu nunca parei, eu passei a escrever sobre temas não técnicos e comecei a escrever um pouquinho sobre as minhas memórias, né? Até por influência do Rodrigo. Ele fala, olha, você está travado, porque ele dá muita aula para escritores mesmo, escritores profissionais. Eu entrei ali como amador para ver o que tinha, e eu me identifiquei tanto, né? E me utilizando das técnicas dele, eu já fiz uns 10 textinhos, né? Uma metade deles autobiográficos, e sempre que eu leio um livrinho, eu escrevo alguma coisa lá, dica do Rodrigo, fazendo uma conexão do livro, da história com a minha vida profissional. E é engraçado que eu soltei isso lá no LinkedIn, alguns amigos gostaram, pessoas que não me conhecem ficaram conversando, perguntando, e eu fui me animando e comecei a escrever um pouquinho mais no meu site, que é o marcelomagalhães.adv.br, que tem lá meus textos técnicos de tributário. Eu criei uma abazinha chamada Memórias, né? E quero criar uma outra depois de literatura e filosofia. E tô lá praticando e publicando esses meus textinhos. Mas Marcelo, veio do nada? Foi o Rodrigo que fez isso? O professor Rodrigo, ele vai me dizer, ele não me conhece, mas ele me diria, não, Marcelo, isso já estava dentro de você. E eu vou dizer que ele está certo. Porque lá, quando eu tinha 16, 17 anos, eu escrevia textos, poesias, cheguei a escrever para minha esposa, né? Na época, eu tinha um caderno enorme sobre essas coisas, memórias, eu reescrevia letras de músicas. Eu me lembro, eu ouvindo lá muito Jorge Benjor, tinha uma letra que ele falava, ela vem toda de branco, enfim, é meu amor, uma coisa assim, e eu reescrevi essa letra para minha esposa, e eu tinha esse costume. Depois eu parei, né? Não sei porquê, perdi o caderno com tudo e nunca mais escrevi sobre isso. E aí, retomando não tinha pendrive, né? Não tinha pendrive, né? Exatamente, tinha pendrive. E aí essas aulinhas com o professor Rodrigo me fez voltar lá atrás, que ele fala, veja lá na sua infância. E todas aquelas técnicas eu coloquei e voltei, e ele
conseguiu. Você vê, por causa da internet. Porque como é que eu ia para Curitiba fazer um curso com o professor Rodrigo Amaral? Ou pegar um sábado inteiro tendo curso com ele? Eu não ia ter tempo morando em Recife. Então, esse é um exemplo bobo, tá? Mas a educação à distância, ela democratizou absurdamente e ela liberta. Eu acho isso espetacular, né? Infelizmente, isso veio tudo por meio de uma tragédia que foi a pandemia, mas tudo isso já ia acontecer. Talvez a pandemia tenha antecipado, eu li algumas pessoas escrevendo sobre isso, antecipado isso em 10 anos, pelo menos. Alguns falam 10, outros falam mais, outros falam menos, enfim. Para mim, antecipou 10 anos, que eu não sabia nem o que era Zoom. Já existia, mas na época me apresentaram lá e eu preciso fazer um curso para entrar no Zoom, como é que é? E os meninos, não, isso aqui é assim, sabe? Agora eu já virei especialista, todos nós, né? E, cara, isso é muito bom, porque eu não preciso, eu viajo pra caramba, porque eu preciso, porém, eu faço muito Recife-São Paulo, Recife-São Paulo, Recife-São Paulo. Dia desses eu precisei fazer uma reunião com o pessoal da Petrobras, Rio, online. Então, um pessoal lá de Curitiba, online. Às vezes eu tô aqui em São Paulo e vou fazer uma reunião com um cliente lá em São Bernardo, online. Não precisa vir aqui. Aí você vai, tipo, a cada 10 reuniões, uma você vai no presencial, 9 você puxa no online. Então, de uma tragédia que, infelizmente, houve aí uma antecipação, talvez aí de uns 10 anos, e a gente está aí nesse período de digital, que, de novo, como eu sou um cara otimista, eu acho que isso só vem para ajudar. Isso não tira emprego, pelo contrário, eu acho que amplia a comunicação, o conhecimento, e veja a quantidade de pessoas que passaram a viver também da internet, vendo as mulheres da periferia, as humildes, que vendiam bolo ali só para sua vizinha de casa, já começam a vender para vizinhas de bairros à distância, vendendo pela internet, contratando um filho motoqueiro para fazer a entrega, e aquela coisa da economia girando. Eu acho que tudo isso é positivo, sim. Eu não vou ficar, não, mas aí tem um problema de CLT, esse pessoal... Eu não quero nem responder isso, porque na minha época, quando eu era garoto, eu fiz esse comentário, voltando lá, eu era uma pessoa muito humilde, muito pobre. A gente não se tinha essas oportunidades que se tem hoje, desses trabalhos de aplicativo, do garoto conseguir fazer uma entrega via bicicleta ou via moto e aquela coisa toda, que tem um extra, não é? Tirando aí os excessos de alguns empresários, tem que ter aí uma regulação mínima, claro, mas eu não vejo isso com maus olhos, não, tá? Esse processo de uberização, eu acho que também ele democratiza, o camarada faz lá no horário que ele quer fazer, e se não quiser fazer, então não faz, né? E, enfim, é isso. De novo, falei pra caramba, né? Não, tranquilo. Não, mas essa questão do virtual é um avanço, e o conhecimento liberta, né? Você falou uma coisa que é fantástica e também interessante, é aquilo que talvez você pensa que descobriu, mas está dentro de você, né? Você, na verdade, descobre que estava dentro de você. E essa coisa, você falava aí da escrita criativa, do professor Rodrigo Gurgel, que eu também... Conhece ele? Conheço, acompanho algumas coisas, não chego a fazer o curso, mas eu já vi muita coisa no YouTube dele e gosto bastante. É interessante que você mostra um lado, Marcelo, que eu prezo muito, que a gente às vezes tem profissionais e cada um tem as suas escolhas, né? O meu negócio é direito e é tributário, o cara só lê isso, só faz isso. E eu acho interessante que busquemos alguma coisa que seja mais lúdica, né? E diferente daquilo que é a nossa profissão. Eu acho que é um negócio que, por exemplo, para mim é muito leitura de coisas que não tem nada a ver com o direito ou com a contabilidade, né? Essa parte eu leio aquilo que me é obrigatório, né? Pela profissão, mas então você demonstra aí, né? Você já demonstrou esse lado, que você também tem essa, entre aspas, vamos dizer assim, esse hobby, né? E que outras coisas? Como é que é o Marcelo não contador e contabilista e advogado tributarista? Como é que é
Como é que você, o que você faz para passar o seu tempo e, enfim, tornar a sua vida mais significativa, obviamente, dentro da sua percepção de significado da sua vida, né? Claro, claro, claro. Não, maravilha. E assim, tal, eu queria fazer uma remissão aqui do último textinho que eu publiquei lá no LinkedIn, que ele tem um link que chama assim. O título, que é um livrinho que foi publicado pelo Nizam Guanais e o Arthur Correia. O Nizam, Eu vi. todo mundo conhece o Nizam. Arthur Guerra. E o Arthur Guerra, exatamente, que é um psiquiatra, né, Sim. que pratica corrida, ele pratica treino, tal, é especialista em psiquiatria com pessoas que têm dependência de drogas e tudo mais. E o Nizam, que eu acompanho já há muito tempo, eles escreveram lá atrás, o Nizam fez um artigo chamado "Você aguenta ser feliz?" Porque é interessante, Rodrigo, todo mundo quer ser feliz, né? Todo mundo quer ser feliz. Quem não quer ser feliz? Mas aí vem a pergunta incômoda, profunda e filosófica. Você aguenta ser feliz? Porque a felicidade tem o seu preço, né? Não basta eu só querer, eu tenho que fazer alguma coisa, né? E o livrinho é interessante. E eu me lembro que um pouquinho antes de ler o livro, há um ano atrás, um ano e pouquinho, eu estava tendo um estresse grande de trabalho, que era o seguinte, né? Eu fui diagnosticado com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizado. Muita gente tem esse problema, é muito comum, a maioria não sabe, né? Então, como é que eu descobri? Eu estava, né, fazendo aqui um paralelo com o livro e com a pergunta que você me fez, né? O que acontecia? Toda vez que eu tinha contato com tela, era WhatsApp, tablet, notebook, me dava tontura, né? Me dava tontura. E aí, como é que passava a tontura? Tontura, labirintite, será? Eu vou cair. Aquele estresse e tal. Chegava em casa, colocava os shorts, colocava o tênis, a camiseta e ia correr na praia de Boa Viagem. Voltava zerado, inteiro, novo. No dia seguinte, esquecia do tema. Voltava a trabalhar, tela, muita coisa, trabalho, tontura de novo. Corria, colocava os shorts, o tênis e melhorava. Ia e voltando, indo e voltando. Na sexta-feira, geralmente na sexta-feira, eu também dou a minha corridinha. E à noite eu tomo um vinho, sento com a minha esposa, ela não bebe vinho, eu tomo um pouco de vinho e a gente assiste uma série da Netflix ou de outro stream, Amazon, etc. E ali é um momento de relaxamento, eu não sentia absolutamente nada. No dia seguinte, sim, eu também, meus sábados, eu cuido muito dos meus sábados e domingo para questões acadêmicas, tela e tal, e aí vinha o mal-estar. Chegou uma hora que eu fui lá no meu médico, o Dr. Mário Luiz Barbosa, que é um médico espetacular do Sírio, e ele me passou alguns exames, não dava nada. Depois ele me encaminhou para um otorrino, me encaminhou para um neurologista, porque eu toda hora sentia aquela tontura, sempre. Eu tinha certeza que eu tinha alguma coisa, quase certeza, alguma coisa no cérebro, alguma doença grave e tudo mais. Para resumir a história, eles deram o diagnóstico. Você está com TAG, estresse. Isso é estresse. Você trabalha muito, você tem que desacelerar. E aí me passaram para o Dr. Luiz Milan, que é o psiquiatra espetacular, porque além dele ser um médico espetacular, ele é também um músico altamente talentoso. Depois eu passo para vocês o CD que ele gravou, são vários CDs, né? E um deles que faz muito sucesso nos Estados Unidos. Isso é uma questão raríssima do camarada ter dois talentos, tanto na medicina como na música. Mas o Milan me atendeu, né, a pedido do Dr. Mário, e começou a conversar comigo e falou: Marcelo, é estresse. Relaxa, você vai ficar bem. Vou te passar aqui continua tomando esse remedinho aí para labirintite, que a gente não sabe o que é, e passou lá uma 10 gotas de Lexapro. Nesse intermédio, saiu o resultado da labirintite, você não tem labirintite. Então parei de tomar o remedinho para labirintite e fiquei só no Lexapro. Na terceira consulta com ele, aí ele me deu um diagnóstico. Você tem TAG, transtorno de ansiedade generalizado, você tem que tomar o Lexapro por 6 meses, né? Mas antes, sono bom, atividade física,
e boa alimentação e desacelerar. E aí nesse período veio o livro do Nizam, do Nizam com é Arthur, né, o nome dele? Arthur Guerra. E foi um livro simples, basicão, chama livro de aeroporto, de autoajuda, mas ele traz lições interessantes sobre esse equilíbrio, né? Equilíbrio emocional, equilíbrio físico e mental. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer, além dos meus estudos, é correr. Atividade física é uma delícia. Eu gosto muito. Não, a atividade física é essencial, né? Não é nenhuma. Quem não gosta tem de fazer. Eu gosto também, mas se não gostasse, teria de fazer. Eu vejo na opção de tipos de atividades, né? Eu divido entre o aeróbico e um pouco de musculação. Eu confesso que a musculação é algo que eu não tenho aquela paixão, né? Mas nem eu, mas tem que fazer. Tem que fazer. Ainda mais eu que tô. Mas a corrida eu sou apaixonado. Eu tô com 65 anos, né? Então estou numa idade que eu não posso me permitir não fazer musculação, né? Não é? Outro dia um amigo disse: pô, fazer musculação, você quer ficar fortinho? Eu falei: não, cara, eu quero manter o que eu tenho. Se eu chegar aos 80 e alguma coisa, eu quero poder andar tranquilo, poder me movimentar. É para isso que é a musculação. É isso mesmo. Não tem nada de ficar fortinho, né? Mas interessante essa coisa que você falou do livro aí, do Nizam. O Nizam, bom, é um cara que dispensa comentários, né? Ele é um cara extremamente inteligente, arguto para escrever, né? E publicitário. Mas eu me lembro até que quando você começou o doutorado, você me passou, né, algumas leituras pesadas, né, do doutorado, que não tem nada a ver com necessariamente com o direito tributário, né? E você... Celular. Eu lembro que tinha alguma coisa ali que eu tinha lido ou começado a ler, porque tem alguns livros que são de difícil leitura, né? Não são fáceis, né? E você leitura pesada, né? Mas você tem conseguido, você falou esse lado, não conhecia esse seu lado de gostar também de escrever, né? E você, que tipo de leitura você gosta? Você tem algum apreço ou preferência por romance, por livro de ação, livro história, enfim, política? Você... você falou aí do doutorado, né? E eu vou responder essa tua pergunta e fazendo um gancho lá com um doutorado e falando também dos artiguinhos, né? Eu também escrevi um textinho esses dias, eu estava no aeroporto de Congonhas e aí eu entrei na livraria de novo lá do aeroporto, já pensando em não comprar nada, mas só para olhar talvez. Eu não quero comprar porque eu já tenho muito livro, eu não consigo dar conta o que eu tenho de livro lá que eu compro e não leio, mas dou uma olhada por vício. E eu terminei achando um livro do Austin chamado Roube como um Artista. E aí eu peguei o livro, folhei, umas letras grandes, umas 150 páginas. Eu comecei a ler, logo no comecinho eu gostei, comprei. Fui pro avião, li o livro inteiro no avião, rápido. E quando eu cheguei em casa, sexta-feira à noite, eu fiquei com aquele livro na cabeça. E aí de manhã, eu lembrei da minha tese de doutorado, porque eu estou começando a escrever, e isso é um problema sério, o doutorado, porque diferente do mestrado, o mestrado você termina escrevendo, é uma compilação de tudo aquilo que o pessoal já fez e tudo mais. No doutorado, todo mundo fala, olha, você tem que ser original. Você tem que trazer uma tese. E você, inclusive eu, né? O pessoal fala, Marcelo, você é o presidente da PET, você não pode fazer uma tese igual à maioria, você tem que caprichar, você tem que trazer algo original, algo que seja altamente relevante. Isso me deixava travado, me deixava um certo desconforto. Pô, como é que eu vou trazer uma coisa original? Já está tudo criado aí. Será que tem alguma coisa para eu trazer? Disso veio até as aulas com o professor Rodrigo. E aí eu fiz um texto, né? Me influenciando no livrinho do Austin, que é o seguinte, ó. Nada é original, interrogação. Aí eu coloquei reflexões sobre criatividade, livros e minha tese de doutorado, né?
E aí eu começo a contar um pouco da história do livro, que ele diz mais ou menos o seguinte, que nada, você não, é mais ou menos aquilo que o professor Rock costuma falar, né? Você vai descobrir as coisas nos braços ou nos ombros dos gigantes. Você tem que primeiro ler todo esse pessoal que veio antes de você. E você não vai trazer nada de novo, porque o próprio o texto bíblico fala, né? Que não tem nada abaixo da terra, de novo. Sabe? E o autor fala aqui, ó, nada é original, tudo é copiado. E ele usa uma expressão roubar, né? Ele fala isso para os artistas. Você é artista? Você gostou daquela peça ali? Roube a ideia. Roube a ideia, no sentido figurado, ele rouba. Pega essa ideia, coloca no seu computador, transcreva, redesenhe. Só o desenho que você faz já não vai ficar igual. Então ali, naqueles detalhes, naquelas falhas, já tem um pouco da tua originalidade. Tem um jogador de basquete americano famoso que faleceu uns 5 anos atrás. Ele estava no helicóptero e teve... Cole Barnes. Ele dizia o seguinte: eu roubei todas as jogadas dos grandes basquetebol da minha época, o Jordan, etc, etc. Eu roubei todas elas. Só que na hora de praticar, eu copiei tudo. Só que na hora de praticar, às vezes eu não tinha a mesma condição física, eu não conseguia fazer igual, e aí eu imitava e dava o meu jeito. E esse jogador, ele era considerado um dos maiores gênios, um grande jogador de basquetebol. Tem lá uma entrevistazinha rápida do Paul McCartney. O McCartney diz: na nossa época, a gente copiava também, roubava, entre aspas, Elvis Presley, Jerry Lewis e outros grandes artistas da época. A gente copiava o tempo todo, o dia inteiro lá em Liverpool, não é? E depois a gente começou a compor. Olha só, Paul McCartney. Nós começamos a compor as nossas músicas para ninguém copiar e roubar a forma que nós tocávamos e cantávamos. Então, e aí vai, né? E tem uma frase de um outro autor que diz o seguinte: olha, se você roubar um autor, é plágio. Mas se você roubar 100, você é original. Então, essa é mais ou menos a ideia. Entrando na minha tese, Marcelo, você quer falar sobre imposto de renda, sobre contabilidade e a tributação do ilícito? Você tem que ir lá e estudar todo esse pessoal que escreveu sobre isso. Você vai citar todo esse pessoal, etc., e vai dar a sua opinião, né? Então, eu gosto de ler, aí respondendo o que você fala, eu gosto de ler um pouco sobre tudo. Tinha uma época que eu era muito fissurado em bibliografias, né? Bibliografias, mas eu tenho curiosidade de ler sobre tudo, de filosofia a romance, de romance a contos, de contos a poesia. Enfim, talvez eu tenha uma predileção grande por biografias. Eu gosto de biografias que eu me inspiro muito nesses grandes, né? Nesse pessoal que foi importante. Eu leio e aprendo muito. Não, é interessante essa coisa. De fato, o plágio é uma coisa que não é permitida e não deve ser-lo, né? Mas sendo para os livros épicos, né? Você pega a Comédia do Dante Alighieri, né? Comédia humana. A Divina Comédia. Desculpa, a Divina Comédia. A Divina Comédia. Comédia humana é do Balzac. A Divina Comédia, ele cita o Virgílio, né? Que o Virgílio é que escreveu a Eneida lá no princípio, final ali na época do surgimento de Cristo. Eneida essa que foi inspirada na Ilíada Odisseia. Então, quer dizer, Do Homero. Exatamente. Tudo vem daí. Exatamente. Não tem uma coisa. Shakespeare, se você vai ler o Shakespeare, é mitologia pura lá de Homero. É interessante. Não tem originalidade. Eu acho que quando você falou da sua tese de doutorado, né? Você vai estudar uma determinada disciplina, um assunto, um aspecto,
Você vai ter que buscar todas as fontes que existem, né? Agora, qual é a tese? É você dar um olhar, uma originalidade seu, para aquele assunto. Certo. Não é necessariamente inventar uma coisa nova, né? Até porque nas ciências humanas é muito mais difícil, né? Você ter essa capacidade de essa criação, porque são coisas menos palpáveis, né? Do que numa ciência exata, numa ciência biológica, por exemplo. Não que para essas não seja fácil, é tão difícil ou mais, mas criada mais fácil para se perceber, né? Então, interessante, Marcelo. Eu estou aqui pensando, gostei desse seu lado aí da leitura, até porque isso me identifico bastante, né? Você lê muito mais do que eu. Acompanho lá o seu Instagram, quando você mostra, enfim, você lê bastante. Não, eu gosto sim. Mas o Rodrigo quer entrar agora senão eu vou tomar aqui a entrevista toda aí. Obrigado, Yacia. Foi um prazerzão revê-lo e vamos aqui falar daqui a pouco. Marcelão, voltando aqui, nessa primeira fase, agora a gente vai passar para a fase, uma reta final aqui do nosso podcast, né? Uma coisa, Marcelo, que me ocorre de te perguntar, dentro dessa tua capacidade, eu comecei te apresentando que você era uma pessoa iluminada. E aí na apresentação a gente não teve a oportunidade de discorrer. Mas eu diria que a tua iluminação maior, que assim eu percebo, é que você tem a capacidade, ou teve a capacidade, e mantém essa capacidade de administrar as vaidades. Como você falou, existe o time azul e o time vermelho, que é contadores e advogados, e sempre foi digamos que um espectro muito difuso entre essas duas profissões. E você, com muita maestria, humildade e esse teu esteio de amizade, você conseguiu administrar essas vaidades. Como foi que você conseguiu aí fazer essa equalização de contadores que são mais número, mais planilha, mais pragmáticos e têm essa dificuldade de escrever e de se expressar, com os advogados que estão do outro lado da rua, né? Com a capacidade brilhante de falar e a capacidade menor de ser analítico, né? Rodrigo, obrigado pelas palavras gentis e com relação a essa questão aí da administração, de administrar vaidades e tudo mais, comentário, a PET tem hoje uns 300 professores cadastrados, né? Grandes professores titulares, enfim. E talvez muitos amigos dizem que eu tenho uma certa habilidade para lidar com essas pessoas e tal. Eu não sei se é habilidade, mas voltando lá ainda para a arte, tem um músico já falecido, que todos conhecem, que era o Wilson Simonal. Ele tinha uma música que o nome da música é Colecionador de Amigos. Colecionador de Amigos, né? E essa letra, ela tinha uma letra que era mais ou menos assim, né? Eu não sei se eu vou acertar aqui, mas é mais ou menos assim, né? Ele trazia o bolso cheio de carinho, né? Ele trazia o bolso cheio de carinho e a voz tão doce que já batia lá no peito, uma coisa assim. Tinha a voz suave como vinho e um coração tão grande que não cabia mais no peito. E no final era mais ou menos o seguinte: ele só colecionava amigos. Ele só colecionava amigos. Então, no fundo, eu tento fazer, eu acho que muitas pessoas fazem, você também faz isso, e a Cia também, é colecionar amigos. Seja ele de direita, de esquerda, de centro, católico, judeu, evangélico. A ideia é sempre ter o maior número de amigos. Talvez a gente tenha conseguido isso, junto com vários outros amigos, fazer isso dentro da associação, né? Coordenar aí contadores, advogados, compor, às vezes colocar pessoas que às vezes não são tão amigos e sentarem na mesma mesa para
discutir determinados temas, né? Em algumas horas mais complexas, a gente entra sempre aquele que fala, ó, deixa disso, espera um pouquinho, vamos colocar aqui os pingos nos is. A gente tem lá uns grupos, né, de WhatsApp lá, que eu chamo de grupo da elite, que às vezes o pessoal começa a discutir sobre questões lá, Bolsonaro, Lula, ou não sei o quê, e eu entro, né, mato a bola no peito, isso aqui são as regras, não vamos discutir esse assunto, que esse assunto aqui não é tema do nosso grupo. O tema aqui é direito tributário, questões técnicas e científicas, e vamos tentar seguir nesta linha. E você termina falando isso sem tomar posição nem do lado e nem do outro, e a coisa vai funcionando, né? E de novo, o passar do tempo, os anos, né? Você vai sempre repetindo, fazendo as coisas de forma o mais coerente possível, né? E as pessoas passam a te respeitar, né? Eu acho que não tem muito segredo aí não, tá? A ideia, a filosofia é essa, colecionador de amigos, né? Letra lá do Wilson Simonal. Eu acho até que eu falei aqui algumas, eu não estava preparado para isso, mas é isso, colecionar amigos, né? E tentar sempre conciliar as pessoas umas com as outras, e o resultado eu acho que é esse, eu acho que é positivo. Na sua visão, como é que você está vendo essa reforma tributária que nos apresentou com alguns defeitos, com algumas vantagens? Então eu queria que você aí colocasse de forma um overview, né? Não precisa ser tão específico, não. Não, a reforma tributária eu acho que ela é importante. A gente precisa dessa, além mais do que uma reforma tributária, precisa de uma reforma fiscal, né? Aí dentro dessa reforma fiscal veio a reforma tributária do consumo, né? Que é a emenda 132, e agora com a lei complementar 214, tem mais a lei complementar do contencioso que está sendo discutido, e do lado a reforma do imposto de renda, que eu acho que isso vai vir um pouco mais para frente, não obstante o governo ter publicado ontem um projeto, né, que é separado da reforma do imposto de renda, e tem mais uma conotação política, mas eu dei uma olhada no projeto, eu acho que isso deve ser estudado e discutido junto com a reforma do imposto sobre a renda. No geral, a reforma sobre o consumo, ela é necessária. A única coisa que incomoda um pouco é o aumento absurdo da complexidade. Porque com o aumento da complexidade, a gente acabou de unir, de fazer a fusão de 5 tributos em um. Não é isso, né? O período de transição. O período de transição, nós estamos. O ano que vem já começa já o ACBS, e a gente vai ter o sistema antigo, que vai prevalecer até 2032, e o sistema atual que vai entrando devagarzinho, né? Então a gente vai trabalhar com 2 sistemas constitucionais tributários. Então, antes de melhorar, vai piorar muito. Piorar no sentido, não piorar no sentido, mas a complexidade vai aumentar, né? Então, essa emenda constitucional 132, ela passou a positivar alguns princípios. Tá lá, eu estava discutindo hoje com o Cristiano Luzes no almoço, pós-aula com o professor Tércio. Tem um princípio que foi colocado, que é o princípio da simplicidade, né? Esse princípio da simplicidade, né, eu acho que ele não é, ele não é uma questão de simplicidade. Eu preciso analisar o conteúdo semântico, né, dessa palavra simplicidade para fins fiscais, né? Simplicidade está muito distante daquela simplicidade que o leigo acha que é. Até porque falar em sistema tributário no mundo não existe nenhum sistema simples. E o nosso, então, nossa senhora. Então eu vincularia essa questão da simplicidade com o princípio da praticabilidade. Se nós entrarmos também na praticabilidade, analisarmos a obra da professora Regina Helena Costa, o Schweire já escreveu sobre isso e vários outros, a gente vai ver que essa questão da praticabilidade também não tem nada a ver com questões de prática. São questões filosóficas tributárias complexas que não dá para a gente entrar aqui. Mas imagina um sistema constitucional novo dentro de um outro sistema constitucional atual, e ambos vão andar juntos por um período ainda longo, né? Então,
E o contribuinte, o custo de oportunidade, ele é enorme. A PET acabou de começar um curso de extensão sobre a reforma tributária, né? Rodrigo, esse recurso foi o curso, e assim foi o maior curso que a PET fez até hoje. Foram 310 alunos inscritos. A gente abre lá o Zoom, nem todos entram, tá? 280, 290 pessoas lá assistindo às aulas. E está todo mundo correndo atrás, né? Querendo entender esse novo sistema tributário, que eu acho que, no geral, fazendo aqui parafraseando aqui o professor Luiz Eduardo Schoery, que fez a abertura do nosso curso, esse sistema constitucional tributário que foi aprovado, ele é bem diferente daquele idealizado lá pelo professor Eurico De Santi no começo, né? Houve muitas mudanças e alterações assim absurdas que terminou deformando, né? Mas ele ainda me parece, melhor do que o sistema atual. Só de a gente falar de ICMS, eu sei que você conhece bem esse tema, cada estado tem o seu regulamento, é uma maluquice. Cada município tem o seu regulamento do ISS, PIS/COFINS, pode isso, não pode aquilo, IPI. O IVA, né? O IVA dual, eu acho que ele melhora, sim, né? Mas, de novo, cara, essa é a nossa primeira, o professor Schoery também falou isso, essa é a nossa primeira reforma tributária democrática, né? Na época do passado, quase todas o próprio Código Tributário lá veio numa época também de exceção e tudo mais, aí não se tinha muita discussão, não obstante o código ser tributário muito bom e está até hoje aí vigente, nunca teve um dispositivo específico dele julgado inconstitucional, né? Então, os juristas da época, Rubens Gomes de Souza, Balieiro, Gilberto de Oacanto, eles foram se abeberar lá na Alemanha, nos países europeus, né? Enfim, trouxeram uma proposta técnica e importante. Mas na época era mais fácil você fazer a aprovação. Código Tributário mesmo, ele é denominado lá decreto, né? Decreto, a Lei 562, né? De 66. E essa reforma, ela foi discutida, ela foi trabalhada de forma democrática no Congresso Nacional. Não, mas é democrático mesmo? Olha, colocaram isso, colocaram aquilo. Veja, os problemas... aquilo que o Schoery trouxe também, é custo da democracia. Aquela contribuição lá sobre exportações que o Caiado trouxe e conseguiu aprovar no Congresso Nacional, de novo, pessoal, aquilo não é bom, não é legal, também não gostei, mas, de novo, aquilo é custo da democracia, é democrático e ele tem legitimidade para trazer isso. Então, a gente é o primeiro a reforma tributária democrática que a gente teve. Então, é isso. Tá ruim? Vai ter um ou outro ajuste para ser feito? Vamos fazer dentro do regime democrático, né? Vamos discutir no Congresso Nacional, projetos de lei, conversar com seus deputados, conversar com os senadores, e se tiver que fazer algum ajuste, que eu acho que vai ter mais na frente, vamos fazer. Mas eu acho ela bastante positiva, Rodrigo. E para concluir essa tua pergunta, para agora os profissionais, contadores, advogados que atuam na área tributária, peguem a prancha e comecem a surfar bastante, porque a gente vai ter aí um imenso mar azul, espetacular aí de trabalhos, de oportunidades, de crescimento pessoal e profissional, porque a mudança é radical, é uma mudança paradigmática. A única questão que eu tenho, que pode ser o objeto de outra conversa, é que é o seguinte: o primeiro sistema tributário brasileiro, que é o Simples Nacional, né, nem considerando o MEI como um sistema, mas já o Simples, que o MEI está dentro do Simples, né, dentro do programa CIMEI, é um programa que a tributação pode chegar até 33%. Então, isso me ocorre um defeito, que o primeiro sistema tributário que temos hoje já é maior do que o segundo, que seria um lucro presumido. Você falou que as empresas praticamente quase 3% estão no lucro real, e essa reforma tributária ela fala de não cumulatividade total, mas eu creio que tem que se pensar em algo para mudar
o sistema simples como ele está, porque ainda a reforma tem as suas travas de alíquota, sendo maior do que todos os países da OCDE, né? Maior até o que o da Hungria, que é um dos maiores IVAs do mundo. O nosso Simples Nacional ele pode chegar a 33%. Então tem que haver uma mudança na base, no Simples Nacional, onde as maiores empresas, tendo a reforma, tem lá um detalhe que as empresas do Simples podem abdicar da apuração pelo Simples para apurar a parte do PIS e COFINS pelo CBS e IBS, mas isso ainda não está dentro esse espectro aí da reforma. A outra coisa que, conversando com os empresários aqui no canal, e eles têm me perguntado, é o que vai se acontecer com o lucro presumido. Se o lucro presumido dentro dessa órbita aí, ele parece que ele está sobrando nessa festa aí, e ele tende a ser modificado, ele tende a ser exaurido, porque não tem sentido a gente falar de não cumulatividade total para substituir PIS e COFINS com a CBS e algumas empresas permanecerem no lucro presumido dentro de um arcabouço de cumulatividade, né? Então, eu queria só que você pontuasse isso para a gente passar para a nossa reta final do nosso podcast. Não, claro, Rodrigo, são dúvidas importantes, né? Eu fiz com aquele comentário, reforma fiscal embaixo, a reforma tributária do consumo, reforma tributária da renda e despesas, né? A reforma fiscal é a parte da receita, incluindo as despesas. Quando a gente fala de reforma tributária do consumo, né? Que é a unificação lá do ICMS, do IPI, do ISS, do PIS, da COFINS, não obstante o IPI vai continuar com uma outra cara. E quando se fala em não cumulatividade total, é com relação a um novo tributo que foi criado, que é o IVA dual, IBS e CBS. O lucro presumido, ele vai ter mudanças com relação à reforma do imposto de renda que ainda não veio, né? Não veio. Então o lucro presumido por hora ele continua do jeito que está, né? Agora, o que está por trás dessa tua preocupação e que o empresário fez comentário com você sobre o lucro presumido é que o lucro presumido, é imposto de renda e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Porém, o que está por trás da tua pergunta é, escuta, mas quem está no lucro presumido paga PIS e COFINS cumulativo a 365, né? Ou com relação para quem está no lucro real, que é 9,25, muitas empresas optam pelo lucro presumido por causa do próprio PIS e COFINS. É um planejamento fiscal básico. Ele faz os cálculos e olha, aqui é 9,25, eu sou uma empresa prestadora de serviço, 9,25 eu não tenho crédito, não vale a pena, é melhor eu ir para o presumido, que eu, mesmo sendo uma empresa prestadora de serviço, eu como advogado pago 32% sobre a minha receita, mas o meu PIS e COFINS é 365, né? E aí como é que fica essa perda? Olha, isso faz parte também, isso vai entrar na estratégia de planejamento contábil fiscal de advogados e contadores. Mas a priori o lucro presumido ninguém mexeu, não vai mexer, né? A reforma do consumo não pode mexer no presumido, que o presumido é do real, mas nós temos aí uma reforma do imposto de renda para ser discutida. Inclusive, isso está previsto na redação da emenda 132, né? O ministro Haddad já chegou a falar sobre isso. Essa semana eles já anteciparam uma mudança aí no imposto de renda, mexendo indiretamente com o dividendo para quem ganha acima de 50 mil reais, não com relação quando se ganha mais de 50 mil reais, não é 50 mil reais de salário, é 50 mil reais de dividendos. E a gente não pode esquecer que esses dividendos, eles, antes de virarem dividendos, eles foram tributados, tanto pelo PIS, COFINS, IRPJ e CSLL. Ele não tem uma isenção. A isenção vem dos dividendos porque já foi tributado tudo na pessoa jurídica. Então são questões que vão ter que ser avaliadas, Rodrigo, esse tema do lucro presumido, mas vai ter que ser lá na reforma do IR, né? E o tema da não cumulatividade, da tributação sobre o consumo, Rodrigo, fazendo uma análise teórica, que a coisa não começou ainda, vai ficar melhor do que com relação ao ICMS e o IPI. Pelo menos na teoria,
porque o IBS ele tem uma não cumulatividade mais ampla e restrita, exceto em alguns casos específicos de que quando a operação anterior não foi tributária, tem o problema do split payment. Enfim, são muitas coisas que ainda vão ser construídas, tá? Então eu acho que o que a gente tem que fazer é estudar, se preparar, se os empresários de setores específicos estarem juntos lá com as suas associações de classes e brigarem, né, pelos seus respectivos setores e compreenderem bem o que vai acontecer. Porque no fundo, Rodrigo, essa coisa de vai aumentar a carga tributária, ou vai diminuir, o meu negócio vai quebrar. No fundo, se o aumento da carga tributária for para todo mundo, quem vai pagar é o consumidor final. O empresário vai terminar repassando no custo e PT saudações, né? Não com relação ao partido, mas acabou, né? Repassou para o custo, entra na economia e ponto. E é por aí. Vamos agora para as soft questions, tá? Se você tivesse de estabelecer uma música que fosse a trilha sonora da sua carreira até agora, qual seria? Colecionador de Amigos. Colecionador de Amigos. Agora aqui, né? É uma delas. Mas não tem só essa, é porque eu lembrei dessa aqui. Ótimo. Mas tem várias. Eu adoro o Djavan. Eu gosto de um compositor que atua muito aqui no Sul e Sudeste, vai pouco lá pro Recife, que é o José Geraldo. Eu gosto de MPB, gosto Nossa, eu gosto de muita coisa, tá? Mas eu tô ouvindo muito, eu tô assistindo uma série, aí uma dica aqui, pessoal, o nome da série acho que é o Yellowstone, country. Eu tô ouvindo muita música country por causa da trilha sonora da série, que é um mundo country americano, e quando começam lá, entra um personagem lá, e aí começa a tocar, eu pego meu celular e ligo lá no Shazam, né? Aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Shazam. Aí pelo Shazam eu gravo, aí aparece o nome do artista, eu clico e já cai lá no meu Apple Store e começo a ouvir. E eu passei a ouvir bastante música country. Mas eu não sou especialista em música country, não conheço os principais cantores de música country. Eu adoro Belchior. Nossa, eu sou um fã absurdo. Eu conheço, não vou dizer eu conheço o que você quiser saber do Belchior, também eu já li biografias dele. Ouço muitas letras do mestre Belchior, talvez depois de Colecionador de Amigos, e aqui do lado de Colecionador de Amigos, uma música muito representativa que eu me lembro da minha infância é Como Nossos Pais, também de Belchior. Então você vai, na tua jornada de descobrir a country music, você vai terminar fazendo uma viagem para Nashville, para conhecer o berço. Nós tivemos uma empreendedora de Nashville aqui no CEO TV Podcast. Ela era cantora de música country, depois empreendeu nos Estados Unidos, ficou milionária, vendeu a empresa. Fizemos essa live no Dia Internacional das Mulheres, inclusive com a participação da Grant Thornton também, a Gigi Butler. Ela hoje está na residência fiscal na Flórida. Depois você me manda pelo WhatsApp o link das músicas dela para eu ver. Eu vou te mandar. Ela foi, no início da vida dela, ela foi cantora de música country. Me ensinou muito, me ensina. Às vezes quando a gente conversa, ela fala muito que eu tenho que ir para Nashville para conhecer todo o nascedouro, né? A história é muito bonito, né? E sobre espiritualidade aqui, ó, a gente tem algumas representações. Vocês falaram aqui, você e assim, é uma coisa muito bonita, que todo período catastrófico como a pandemia é um poço de oportunidades para se começar. Inclusive, esse canal começou na pandemia. Então, em termos de espiritualidade, como é que você se percebe hoje, Marcelão? Em termos de você ver a tua espiritualidade em relação ao teu trabalho? Olha, eu sou católico, né? Um católico que não costumo ir à igreja. Já fui muito, vou de vez em quando, não vou muito. Mas, assim, logo no começo da pandemia, eu passei a receber um WhatsApp que é chamado Meditação da Palavra do Senhor, do padre João Carlos, né? Que é um pernambucano, lá do Salesiano. Você conhece Salesiano. E ele manda todo dia uma meditação bíblica, né? De uns 15 a 20 minutos. Passei a ouvir isso todos os dias e hoje já fazem 5 anos que
na verdade, eu não vou à igreja, mas eu trago a igreja para minha casa. Então eu escuto diariamente o Padre João Carlos e eu sou cristão, acima de tudo. Cristão. E talvez assim, para encerrar, voltando lá no meu texto, que é sobre o que é criatividade, e a ideia de roubar ou de copiar, eu acho que eu cometi um erro lá no texto, eu não coloquei o principal filósofo, o principal pessoa que todos nós devemos imitar, copiar, é Jesus Cristo. Agora a gente tem aqui na nossa reta final do nosso podcast, a gente vai pedir para você segurar essa lâmpada aqui, essa é a alegoria do Aladim, que se você pudesse esfregar essa lâmpada e sair um gênio da lâmpada, você poderia fazer 3 desejos universais. E aí você vai fazer 3 desejos universais que você quiser. Eu vou pensar agora aqui, 3 desejos? 3 desejos, tem que contar, 3 desejos universais. 3 desejos universais, Vamos lá. Abaixar um pouquinho aqui para não conflitar com a sua... Olha, uma das coisas, fim das guerras. Acho que é fundamental. A gente está vendo aí o mundo, sabe, a gente, em pleno ano de 2025, parece que estamos ainda há 1000 anos atrás, então isso é muito complexo. Então eu pediria isso para o universo, né? Primeiro, o fim das guerras. Estou aqui pensando, estou improvisando, tá? Porque não é fácil, né? Que as pessoas, elas se conheçam mais de perto. Olha, um segundo pedido, se conheçam mais de perto e ouçam, né? Elas se ouçam, né? Para a gente evitar essas guerras que a gente vê virtuais nas redes sociais, né? Um fala, o outro responde e ninguém vê, e ninguém entende o que tá se falando, né? E que todas as pessoas no mundo tenham acesso à educação. Acho que essas 3 coisas, Rodrigo, veio que parece meio clichê, tá? Mas é o que me vem na mente. Agora a gente vai pedir para você falar com a nossa audiência, para quem está começando na área tributária, na área contábil, está aspirando chegar aí nessa área, uma dica de empreendedorismo para quem está começando na área jurídica e na área contábil. Bom, quem está começando, talvez eu não dê uma dica de empreendedorismo, mas eu dei uma dica que eu falo, inclusive para as pessoas mais próximas. Eu falei isso com meu sobrinho recentemente. Estudar. Eu acho que o conhecimento, acima de tudo, é o básico de todos. Porque eu vejo muita garotada aí nas redes sociais vendendo serviço, oferecendo trabalho e tal, e sem saber o que estão fazendo, sem ter conhecimento técnico. Então eu acho que é ter uma boa educação técnica, estudar, comer livros, né? A palavra é essa, comer livros, estudar e sempre acreditar no impossível, né? É isso, estudar, se preparar, correr atrás e acreditar no impossível, porque o impossível acontece. Agora, meus amigos, vamos passar para as considerações finais de Marcelo Magalhães, presidente da APET. A internet é algo que reverbera em ondas insondáveis. A gente não tem controle aonde chega a internet. Hoje o nosso canal tem uma audiência em 20 países e estamos crescendo, sobretudo nos países de língua portuguesa na África. Agora a gente vai pedir para Marcelo fazer as suas considerações finais, considerando 2 polos de vértices. Primeiro é quem está ao nosso plano, nessa nossa existência. E a segunda consideração é que você fale com pessoas que vão estar há 200 anos na nossa frente. Esse vídeo vai estar aí na internet, em várias plataformas, e se existir mundo daqui a 200 anos, esse vídeo vai estar lá 200 anos e vão ver 3 pessoas aqui falando 200 anos atrás de vocês. Então, Marcelo agora vai falar com vocês agora no presente e vai falar com vocês aí que estão aí no futuro nos ouvindo. Poxa, para falar com o pessoal que está há 200 anos atrás, eu não sei se eu tenho essa... Para frente. Não, para trás não, para frente. Exato. É muita pretensão. Mas falar para o pessoal que está agora, né? Olha, é aquilo...
Veja, bom, o nosso público, meu público geralmente são advogados e contadores, e eu vou falar um pouco daquilo que eu já acabei de falar aqui. Você quer a primeira pergunta, responda aquela pergunta que eu fiz, né? Você aguenta ser feliz? A felicidade, ela tem preço. Não basta você simplesmente querer ser feliz e rezar e pedir a Deus para ser feliz. Rezar e pedir a Deus é fundamental, é importante. Essa conexão espiritual, ela é fundamental. Mas a gente tem que pagar um preço. A felicidade tem um preço. Qual é o preço? Correr atrás, trabalhar, estudar, cuidar da saúde, praticar atividade física, ter uma boa alimentação, dormir. Gente, dormir é fundamental. Quem não dorme não tem sucesso. Mas eu tenho uma insônia, uma doença, eu nunca dormi. Resolve isso. Resolva isso. O sono é fundamental. Agora, para o pessoal daqui a 200 anos, eu não sei, eu gostaria de fazer uma pergunta para eles, né? Vocês podem me responder em sonhos, né? A gente vai ter direito daqui a 200 anos? Como é que vai ser o direito daqui a 200 anos? Essa é uma pergunta interessante, porque eu estava conversando com o professor Tércio Sampaio, não conversando, mas ali na aula com ele sempre faz aquela pergunta, né? Como é o direito? O que é o direito? Né? E o Bétio fala, existe uma ciência do direito? Como vai ser a aplicação do direito daqui a 200 anos? Não sei, viu, Rodrigo? Com essa complexidade toda, inteligência artificial, imagina como é que vai estar, né? A gente não consegue prever o que vai acontecer daqui a 10 anos, né? Porque as mudanças são catastróficas e muito, 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 muito rápidas, né? Então, daqui a 200 anos, tomara que nós que eu digo seres humanos, ainda estejamos aqui. Então aí, pessoal, primeiramente eu queria agradecer a presença aqui do meu amigo Marcelo, que encantou aqui, trouxe a sua luz, a sua alegria, a sua amizade, sua simplicidade aqui conosco. Agradecer também a presença do meu amigo Carlos Iacia, que é um grande mentor da carreira e da vida, que aqui mediou esse podcast aqui, teve mais um terço dessa conversa com o Marcelo, e agradecer a você aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e a gente se vê aí nos próximos episódios da CEO TV Podcast, muito em breve, e nós vamos terminar esse episódio com o nosso mantra que passamos 5 anos para desenvolver, e é o mantra e é os pilares do nosso podcast, que é saúde, força e fé. Hey!